Olá, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos estar aprendendo a estar utilizando dois modelos de sensores ópticos com o Arduino. Um é um sensor infravermelho, ele não tem aquela luz vermelha, né, visível ao olho nu, e o outro ele já tem aquela luz vermelha que é visível. Esse modelo ele só tem 3 fios e esse outro modelo ele tem 4 fios. E a gente vai estar aprendendo aí a configurar os dois modelos. Esse de 4 fios eu tive um trabalho até para poder encontrar alguma informação na internet, né, como eu poderia estar utilizando ele. E diante disso eu resolvi compartilhar com vocês como que a gente pode estar utilizando os dois modelos. Então vamos começar aqui pelo sensor da série E3F. Ele é o sensor mais popular, ele é bem em conta aí para você estar adquirindo ele. E ele é um sensor até com uma resposta boa. Esse sensor aqui, ó, ele tem um tempo de resposta de 2,5 milissegundos. Então, quase instantaneamente, ele já vai enviar o sinal para o Arduino assim que ele detectar algum objeto na frente dele. Como que ele vai funcionar? Ele possui 3 fios, onde 2 dos fios vai ser alimentação. Um é o GND, o outro é o VCC e o terceiro fio é o sinal, que vai ser enviado para o Arduino. A alimentação desse sensor ele é de 6 a 36 volts. Então aqui tem uma margem boa para a gente estar alimentando esse sensor. Porém, a tensão do sinal é a mesma tensão da alimentação. Ou seja, se eu alimentar esse sensor aqui com 12 volts, o sinal também será 12 volts. E o Arduino ele não trabalha com essa tensão tão alta, né? A tensão máxima do Arduino é de 5 volts. Então eu vou ter que fazer um circuito ou alguma configuração ali a mais, né? Para me estar baixando essa tensão antes de aplicar ele diretamente no Arduino. Aqui a gente pode ver aqui, ó, os fios, quais são as cores dele, né? Onde o fio marrom é o VCC, o fio azul é o GND e o preto é o sinal. É o que vai lá para o Arduino. Já o sensor da série E3FA, ele possui 4 fios, ele tem um tempo de resposta até melhor, né? É de 0,5 milissegundos. Esse aqui já é um sensor óptico com aquele laser vermelho, tá? Então ele já é visível ao olho nu, enquanto o outro ele é infravermelho. Você não consegue ver. A tensão de alimentação desse sensor ele é de 10 a 30 volts. Então já é uma alimentação maior do que o outro, né? E a tensão de saída do sensor é a mesma tensão de entrada, igual da série E3F. Esse aqui, no caso, tem a tensão de alimentação maior e um tempo de resposta melhor. E devido a ele ter 4 fios, um dos fios me possibilita a controlar o modo de operação. Como que é esse modo de operação? No caso, o sensor ele pode detectar um objeto e enviar um sinal, ou ele pode enviar o sinal constantemente enquanto não detectar o objeto. No caso, o primeiro modo, eu posso estar enviando um sinal apenas quando o sensor detectar um objeto, e quando ele não detecta nada, ele fica em 0 volts, ou seja, ele não envia nada, né? E o segundo modo de operação é ele ter um sinal constante e quando ele detectar um objeto, ele corta esse sinal. A gente vai ver como a gente pode estar fazendo isso agora. No caso, as cores do sensor é a mesma do sensor da série E3F. Porém, esse aqui ele tem um fio cor-de-rosa, né? Que a gente pode estar vendo aqui. Então, como que vai ser a ligação? O fio azul é o GND, da mesma forma que o outro sensor de 3 fios. O fio marrom é o VCC, da mesma forma que o outro também, né? Porém, a alimentação é um pouco maior.
e o fio preto é o fio do sinal. Como que eu vou fazer essa configuração agora do fio rosa? O fio rosa ele vai ser ligado ou no GND, vai me possibilitar o modo Dark On, ou então eu posso ligar ele no fio marrom, que é o fio VCC, que ele vai me possibilitar o modo Ligit On. Como que ele vai funcionar esses dois modos? O modo Ligit On, que é com o fio rosa ligado no VCC, ele vai detectar o objeto e vai me enviar um sinal. Ou seja, quando se aproximar alguma coisa na frente do sensor, ele vai me enviar um sinal, e quando se afastar, ele não vai me enviar nada. O modo Dark On, que é com o fio rosa ligado no GND, ele já funciona de modo diferente. Ou seja, quando aproximar um objeto próximo ao sensor, ele vai cortar esse sinal, e quando não tiver nada na frente ou distante, né, ele vai me enviar esse sinal constantemente. Esses são os dois modos de operação que esse sensor de 4 fios me possibilita. Uma das formas mais fáceis que eu encontrei de estar regulando essa tensão de saída de 12 volts do sensor para 5 volts, que é a tensão suportada pelo Arduino, foi utilizando um regulador de tensão, no caso o L7805 ou LM7805. Ele é da série L78. Ele me possibilita todas essas voltagens, né? No caso que a gente vai estar utilizando essa primeira aqui, que é o de 5 volts. Ele é o L7805, e esse aqui é o tipo de encapsulamento que esse regulador de tensão possui. O mais comum que a gente pode estar encontrando é o TO220 e o TO220FP. No caso, esse aqui ele é todo preto, né? Enquanto esse aqui ele tem essa parte metálica. É os dois mais fáceis de ser encontrado. Esse aqui eu acredito que, ao meu ver, ele é melhorzinho para poder dissipar o calor. O regulador de tensão, ele pode ser alimentado com 5 a 18 volts, ou seja, então mesmo que o meu sensor possa ser alimentado com uma tensão maior, eu não vou poder alimentar esse sensor com a tensão maior que 18 volts, porque o sinal ele também será maior que 18 volts e eu posso estar danificando o meu regulador. Analisando o datasheet, ele me pede que eu tenha na entrada um capacitor de 0,33 microfarads e na saída do regulador eu tenho um capacitor de 0,1 microfarads. Então, o ideal para mim estar usando esse regulador de tensão é que eu mantenha essa configuração. Então, esse aqui é o circuito que eu montei. É a forma mais fácil que eu achei aqui para estar ajustando essa tensão de saída do sensor, onde ele vai estar convertendo essa tensão de 12 volts para 5 volts, para mim poder estar usando esse sensor no Arduino. De acordo com o datasheet do L7805, eu coloquei um capacitor de poliéster na entrada de 330 nanofarads, que é a mesma coisa que 0,33 microfarads. E na saída também utilizei, como solicitado, um capacitor cerâmico de 100 nanofarads, que é a mesma coisa que o 0,10 microfarads. Então, assim como solicitou o datasheet, a gente fez aqui, além de um filtro passa baixa de 1K, né, e um capacitor cerâmico também de 100 nanofarads. Ele vai funcionar aqui para poder filtrar o nosso sinal, deixar ele mais estável, não ter tanta interferência. E um resistor pull-down no Arduino. Por que esse resistor pull-down? No caso, o Arduino ele vai ler esse sinal quando o sensor enviar o sinal para ele, né? Ele vai estar fazendo essa leitura do sinal. E quando esse sinal for cortado pelo sensor, essa linha ela tem que cair para o GND, ou seja, ela tem que ficar com 0 volts,
Porém, o Arduino ele não consegue puxar essa linha para o GND automaticamente. Então, se eu não tivesse esse resistor pull down, essa linha aqui ela vai ficar flutuando e ela vai ficar alterando a tensão, me enviando vários sinais errados para a minha placa. Então, eu tenho que colocar um resistor pull down para estar garantindo essa leitura correta. Cortou o sinal do sensor, ele já muda essa linha aqui para GND, né, através desse resistor, onde eu tenho aqui um sinal estável daí entre o sensor e a placa Arduino. Só uma dica. Normalmente, o regulador de tensão ele deveria ser alimentado diretamente com 12 volts e essa linha de saída de 5 volts deveria ser contínua, onde eu iria usar um transistor para estar alterando entre os sinais de 5 volts e o GND. Ou seja, esse regulador de tensão ele teria que ter uma alimentação constante nele e uma saída constante. Eu iria fazer esse corte do sinal através de um transistor. Porém, esse regulador de tensão, ligado dessa forma, ele não irá trabalhar constantemente. Ou seja, ele não irá esquentar tanto, pois ele só vai entrar em modo de funcionamento quando o sensor detectar algum objeto. Ele vai fazer o envio do sinal, então ele só vai trabalhar em alguns momentos, possibilitando assim que ele não esquente. Então vamos à instalação aqui do nosso sensor. No caso eu fiz essa plaquinha, né? Aqui é o GND, 12 volts, 5 volts e 3.3 volts, que eu utilizo uma fonte de computador, né? Aquela fonte ATX. Aí a ligação do sensor ficou assim, ó, o azul vai no GND, o marrom é o VCC, que vai ali no 12 volts, e o preto, que eu emendei esse fio verde, que é o sinal que vem aqui para minha plaquinha do circuito. Aqui não está exatamente igual aquele diagrama que eu montei, porque esse aqui é uma placa que eu estou usando em outro circuito, mas aquele do diagrama vai funcionar igual esse aqui. No caso, ele tem que ser alimentado com um GND, né, para poder alimentar o regulador de tensão. Esse é o mesmo L7805. E o sinal do sensor, ele vem aqui, ele diminui essa tensão e ele envia de volta para o meu Arduino. No caso, eu coloquei aqui no osciloscópio para a gente tá vendo esse sinal. No caso, tá tudo ligado já, né? É só aproximar alguma coisa na frente que ele detecta o sinal. Esse sensor ele é bem simplesinho, né? Com 3 fios. Vamos estar colocando agora o de 4 fios para a gente estar vendo como que ele funciona. Agora o outro sensor, ele tem 4 fios, né? Ele tem esse fio rosa, porém ele também tem o marrom, o azul e o preto, onde o marrom é o VCC, né? Igual o outro sensor. O azul é o GND e o preto é o sinal. Ele tem a possibilidade de você estar deixando o fio rosa desconectado, igual está aqui, ó. Eu deixando ele desconectado, ele vai estar com o sinal sempre em estado baixo e ele detectando a presença de objeto, ele vai para estado alto. Porém, o ideal seria você estar conectando o fio rosa. Você pode alterar entre os modos ligando o fio rosa no GND ou no VCC. Vamos estar aqui ligando no GND primeiramente. Note que ao ligar o fio rosa no GND, eu fiquei com estado alto e ao detectar o objeto, ele vai para o estado baixo. Essa é uma das funções. É um dos modos dele. Detectou, ele corta o sinal
Não detectou, ele envia o sinal. Viu? E se eu mudar pro VCC, no caso o VCC tem que ser o mesmo da entrada, tá? O VCC que você vai ligar no fio rosa tem que ser o mesmo VCC que você vai alimentar o sensor. Se eu ligar o fio rosa no VCC, ele vai ficar sempre em estado baixo e ao detectar um objeto, ele vai para estado alto. Então, esse sensor com 4 fios, ele me permite estar alterando entre esses modos. Agora vamos para a programação. Então, vamos lá. Aqui, o meu sensor, eu vou estar ligando ele no pino 2, aqui na entrada digital de pino 2 do meu Arduino. E eu acabei esquecendo de uma coisa muito importante. Como eu estou alimentando esse sensor com... Pode ver que está funcionando. Com aquela fonte externa, eu não posso alimentar o meu Arduino com a fonte do computador, a alimentação do computador. Então, eu vou ter que ligar ele na mesma fonte que eu estou alimentando os outros componentes. Então, eu vou ligar aqui o VCC. Pode ser no 12 volts mesmo, tá? E o meu GND do Arduino na mesma fonte, porque senão eu não vou conseguir fazer essa leitura correta. Se eu mandar apenas o sinal e o GND desse Arduino não for o mesmo dos sensores. Isso aqui é muito importante e não pode ser esquecido, tá? Senão ele não faz a leitura correta. Certo. Agora a gente vai iniciar com a parte do código. Aqui no código eu tenho aqui o setup, né? Onde eu vou fazer as configurações iniciais, que só vai ser mostrado quando for ligado o Arduino. E o loop. O loop ele é executado várias vezes. Primeiramente eu vou ter que selecionar aqui o meu pino 2, né? Então eu vou criar uma variável para estar recebendo esse pino. O pino 2 é o que? É o sensor. Então vou colocar o nome dela de sensor óptico. Ela vai receber o pino 2, que é o pino do sensor. Certo. Então vamos configurar aqui. Pinmod, onde o meu pino 2 ele vai ser uma entrada de sinal. O que eu fiz aqui? Eu configurei o meu pino 2 como uma entrada de sinal. Vamos configurar também a transferência de dados, né? Desculpa aí, errei. Serial. Vou colocar 9600. Eu gosto também sempre de colocar uma mensagem no início, ao ligar a placa. O que a gente pode colocar? Leitura do sensor iniciada. Beleza. Vamos só pular uma linha, né? Então, aqui eu pulo uma linha e na próxima linha eu vou aparecer essa mensagem. Sensor, leitura do sensor iniciado. Beleza, aqui tá feita a configuração do meu sensor. Agora a gente vai ter que fazer essa leitura do sensor toda vez que for executado o loop. E cada vez que for feita essa leitura, eu vou querer salvar ele dentro de uma outra variável. Estado atual do sensor. Ela vai receber o quê? Ela vai receber a leitura atual. Então vamos fazer a leitura, digital head,
do pino 2, que é sensor óptico. Então, esse loop, toda vez que ele for executado, ele vai fazer a leitura do sensor e vai me salvar na variável estado atual do sensor. Então, vamos lá. Se o estado atual do sensor for igual a alto, eu vou executar uma mensagem. Serial Então, toda vez que o estado atual do sensor for alto, eu vou exibir essa mensagem, objeto detectado. Se não, ou seja, se ele for baixo, o que eu posso fazer? Eu vou aparecer a mensagem aguardando, beleza? Aqui já daria para a gente estar fazendo a leitura do sensor. Só que a gente tem um problema. Esse loop ele é executado várias vezes. Então, toda vez que ele executar e o estado atual for alto, ele vai me aparecer essa mensagem objeto detectado, né? E se ele for estado baixo, ele vai ficar me aparecendo essa mensagem aguardando objeto. Então, cada vez que for executado o loop, vai me aparecer ou essa mensagem ou essa. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele apareça apenas uma mensagem a cada mudança de estado. Como que a gente pode estar fazendo isso? Vamos criar uma outra variável, né? Do tipo booleana. Ela vai salvar o estado anterior do sensor. Como é uma variável do tipo booleana, ela é verdadeira ou falsa, né? Então vamos iniciar ela como falsa. Então, como que esse meu sensor ele vai ser iniciado? Ele vai ser iniciado em estado baixo. Então, vamos começar aqui por estado baixo, então. Eu não quero que ele me apareça nada no início. Então, eu vou ligar aqui a minha placa, ele vai me mostrar essa mensagem, leitura do sensor iniciada. Eu não quero que ele me apareça aguardando ainda. Então, ele vai comparar aqui. Se o estado anterior do sensor for verdadeiro, que não é, ele é falso, ele vai me aparecer essa mensagem. Então, quando eu iniciar, ele vai iniciar num estado baixo, porém, o estado anterior vai ser falso. Então, ele não vai me mostrar nada aqui. E quando eu mudar essa função, esse estado do sensor, para um estado alto, ele vai mudar para aqui, ó. Ao executar o loop, ele vai comparar. Se o estado atual do sensor for alto, eu vou ver se a variável estado anterior do sensor é falsa, que no caso ela vai iniciar falsa, né? Aí sim, eu vou enviar a mensagem de detecção de objeto. Perfeito. Quando ele vai iniciar o sensor em estado baixo, não vai me mostrar nada, e quando eu mudar para alto, ele vai me enviar aqui, ó, detecção de objeto. Objeto detectado, na verdade, né? Agora eu tenho que fazer esse objeto, essa mensagem aguardando aparecer para mim quando ele mudar de estado novamente. Como que a gente pode estar fazendo isso? É simplesmente mudando a variável estado anterior do sensor, ela vai receber verdadeiro. Então, toda vez que executar o estado atual e a variável for falso, ela vai me exibir a mensagem e vai transformar ela em verdadeiro. E toda vez que ele for estado baixo e a variável for verdadeira, ele vai me exibir essa mensagem e transformar a variável em falso. Perfeito. Aqui eu vou conseguir estar fazendo a leitura agora.
Faltou um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. Acho que é isso aí. Vamos testar para ver como que ficou? Ó, os quadradinhos que eu falei. Por isso que eu gosto de pular uma linha. Ó. Leitura do sensor iniciada e não detectou nada por enquanto. Eu vou colocar a mão na frente do sensor. Olha lá, apareceu o objeto detectado já, né? E eu tirei rapidinho. De novo, eu vou colocar a mão e vou segurar. Agora eu vou tirar. Coloquei. Ó, enquanto eu tô com a mão aqui, ele não aparece nada. Mas vou tirar. Beleza. Eu vou apagar isso aqui, vou limpar. Eu vou fechar o monitor serial, vou iniciar de novo. Leitura do sensor iniciada, não me aparece nada. Agora eu vou pôr a mão na frente. Ó, objeto detectado. Vou tirar, colocar, tirar, colocar. Agora vamos melhorar esse código. Vamos fazer o Arduino executar uma função toda vez que detectar um objeto. Como que a gente pode fazer isso? O próprio Arduino ele tem um LED interno. Eu vou fazer com que esse LED acenda. Então vou criar aqui uma outra variável. Chamar ela de LED Arduino. E ela vai receber o pino correspondente a esse LED, que é o pino 13. Agora eu vou configurar esse pino como o pino 13, na verdade, como uma saída de sinal. Perfeito. Aqui eu configurei o pino 2 como uma entrada, né, que é o pino do sensor, e o pino 13, que é o do LED do Arduino, como uma saída de sinal. Eu poderia usar qualquer outro pino, tá? Então, toda vez que eu detectar um sinal, eu vou querer que ele acenda o LED. Primeiramente, eu vou exibir essa mensagem, objeto detectado, e eu vou fazer que ele acender o LED, ou seja, eu vou mudar o estado atual do pino. Ele inicia com estado low, né? Então eu vou mudar para estado alto. Então toda vez que detectar um pulso, o estado do pino 13 vai mudar para estado alto. E toda vez que o estado atual do sensor ele for estado baixo, o estado do LED, ou seja, o pino 13, também será baixo. Vou mudar isso aqui para cá. Beleza, vamos testar. Vou limpar aqui. Pode ver que não tem nenhum LED aceso lá. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Ó, se você olhar lá, tem dois LED pequenos. Aqui, ó. Onde o segundo é o que corresponde a quando eu recebo um comando ali. Eu identifiquei algum pulso. E o terceiro ali, que é aquele mais separado, é o LED do pino 13. Enquanto eu tiver com o dedo aqui, ele vai ficar aceso. E tirei o dedo, ele fica apagado. E a mensagem está sendo exibida, né? Ficou bem melhor agora. Eu poderia estar ativando aqui
algum motor, alguma coisa. A hora que detectar algum objeto, liga tal motor. Beleza? E é isso aí. É simples.